vamos que vamos começar esse debate, continuando aqui, esse debate raiz. Peço a vocês o like, né? Com o mercado da bola Palmeiras, né? O mercado da bola Palmeiras, que vem com tudo, né? O mercado da bola Palmeiras. E como a gente faz o giro do mercado da bola, começando com o Flaco. É o Flaco! Vamos! Atenção no gramado, Palmeiras tá na pressão. Ele recebe, domina, é o predador em ação. Chuta forte, sem chance pro goleiro. Flaco Lopes, goleador, artilheiro. A bola na rede balançou, a torcida explodiu. É o Flaco de novo, palestra sorriu. Flaco Lopes! Grande Flaco Lopes, né? Flaco Lopes que ainda tá na Copa do Mundo, hein? Virada Argentina na Copa do Mundo, que absurdo, né, pessoal? Foi um absurdo essa virada argentina, uma virada espetacular com a marca do Messi e com a marca da arbitragem, né? Isso que é verdade. A arbitragem fez toda a diferença, na minha opinião. Cara, assim, Messi tem seus méritos, né? Messi tem seus méritos, mas a arbitragem fez diferença e diferença muito. No gol do time do Egito, realmente foi falta, pisou, mas, na minha opinião, foi pênalti para o Egito e não deveria ter saído o terceiro gol da equipe argentina. Pênalti, claro, na minha opinião, em cima do Salah, pisaram no pé do Salah sem pena, sem dó, né? E a arbitragem fez as suas e conseguiu tirar o Egito da Copa do Mundo e deixar a Argentina. O Flaco tá lá, nem entra, né? Ele é a terceira opção de centroavante. Júlio Alvarez, né, que tá jogando pelo nome, né, fez o pênalti e tomou a bola, mas não, saiu como herói, mas fez o pênalti. E o Maxi Rodrigues, que tá no centroavante, né, o Maxi Rodrigues, não, desculpa, o rapaz da Inter de Milão, que é o reserva, rapaz, um centroavante que faz um ano que não faz gol para a seleção argentina, como o Júlio Alvarez, e o Flaco Lopes não tem chance para jogar com a camisa da Argentina, né. Tá lá passeando o Flaco Lopes, já ele volta, mas vai ter proposta sim do Atlético Madrid para o Flaco Lopes, com certeza 40 milhões, é um dos jogadores que deve sair da sociedade do Palmeiras. Agora é ele, Gustavo Gomes. Allianz Parque, a pressão no ar, chefe na zaga, ninguém vai passar. É o paredão, muralha alviverde, pode apostar. Gol do Palmeiras, Gustavo Gomes vai pra cima. Gol do Palmeiras, a torcida grita, vibra e clama. Gol do Palmeiras, Gustavo Gomes vai pra cima. Gol do Palmeiras. Grande Gustavo Gomes fez uma boa Copa do Mundo. Primeiro jogo do Paraguai, a verdade seja dita, foi um massacre contra o time dos Estados Unidos, mas depois voltou e jogou muito bem, por sinal, o grande Gustavo Gomes, na minha opinião. Boa Copa do Mundo do Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, que, na minha opinião, fez uma bela Copa do Mundo como o Paraguai, né? Vendeu caro a derrota para o time da França por 1-0. A França, para mim, é favoritaça para ganhar o título. E Gustavo Gomes está tudo certo, deve voltar agora, né, nessa segunda-feira que vem. 10 dias de folga, ganhou, né? 10 dias de folga. O Gustavo Gomes deve voltar e assinar contrato com o Palmeiras até 2029, contrato com o Gustavo Gomes e até 2027, dezembro de 2027, deve ficar com o contrato renovado e um salário gordinho de picanhas para ele comer no Paraguai, né? Gustavo Gomes, nosso xerifão, fica até 2029. Agora é a vez dele. Palmeiras. Domina a bola, é do Palmeiras. Avança o time, que emoção. Paulinho, estufou a rede, é gol. A torcida grita, vibra o chão. Dali Paulinho, é o nosso artilheiro. Dali Paulinho, do Verdão. É o melhor do Brasil, Palmeiras. Grande Paulinho, o Paulinho está treinando muito bem, hein? Todos os jogos marcando os gols, jogos treino. Ele já falou antes de começar a Copa do Mundo e parar para a Copa do Mundo que estaria 70% apto para jogar 70 minutos, com certeza, e logo vai estar 100% para jogar o tempo todo. Paulinho vai ser uma peça fundamental para o Palmeiras, e a verdade é que Paulinho realmente é um jogador diferente e vai fazer muita diferença com a camisa alviverde, sem sombra de dúvida. Paulinho jogando muito nos jogos treino e vai estar apto para jogar. Aí, Abel, você vai ter um elenco espetacular,
só depende de você, né? Agora é a vez de Maurício. Gol! Gol do Maurício! A torcida do Palmeiras comemorando! Maurício Guerreiro, com o manto do Verdão, fez o gol da vitória com o coração. É o Palmeiras, é o meu amor, vibrando com garra e com muita fé. Gol do Maurício! Gol do Palmeiras! Maurício, né? Maurício que deve deixar o Palmeiras, né? Vamos comentar sobre isso já já. Deve deixar o Palmeiras rumo ao futebol da Itália. O Atalanta está muito perto de anunciar Maurício como jogador da equipe do Atalanta por 18 milhões de euros, mais 2 milhões de bonificações. Isso é o pedido do Palmeiras, chegar a 20 milhões de euros. E o Maurício, quando a janela abrir em dia 20 de julho, né, nesse mês, dia 20, deve ser jogador da Atalanta e dar adeus ao Palmeiras. Maurício, para mim, é um jogador mediano que não vai fazer falta nenhuma, na minha opinião. Eu mandaria de Uber, sem sombra de dúvida, né? O grandioso Maurício. Agora é a vez do Luiz, né? Chama o moleque da base, vai, Luigi! Do gramado a esperança no olhar, a bola busca o destino, Luigi vai chutar, é gol, explode o Allianz Parque, a torcida é o pulmão do ataque, Luigi, o nosso artilheiro, do Verdão, o gol é guerreiro. Dali, Luigi! Grande Luiz, né, que deve deixar a Sociedade Esportiva Palmeiras, né? O Luiz deve sim deixar o Palmeiras. O Palmeiras vê com bons olhos. Tem proposta no futebol árabe para o Luiz. A notícia que a gente corre nas Alamedas não falou o time, mas em torno de 10 milhões de euros para o Luiz, que para mim, cara, foi formidável na base, jogou muito na base, a verdade é essa, jogou muita bola na base, mas no profissional não jogou, foi nada o Luiz, esperava mais do Luiz, na minha humilde opinião, esperava muito mais do Luiz, mas infelizmente futebol é isso, né? A gente pensa que o cara vai dar certo, mas infelizmente não dá certo, e o Luiz não deu certo no profissional do Palmeiras. Mas será uma boa venda, na minha opinião, uma venda do Maurício e uma venda do Luiz vai segurar ou Flaco ou Alan, né? A verdade é essa, uma venda dos dois vai segurar um dos dois, será muito bom, na minha opinião, essa venda. E com a chegada do José Luiz, o Heitor, quem sabe, não tenha mais chance com a camisa do Palmeiras, né? Isso que é verdade, né? Agora é a vez de Giai, né? Giai também tem notícia sobre ele. Aê, o Allianz tremeu, solta o grito, vamos lá, Giai! Do chão a torcida começa a gritar, pela lateral o Giai vai avançar. É o nosso artilheiro, com o coração na mão, é gol do Verdão, é pura emoção. Giai Guerreiro, gol do Palmeiras inteiro. Gol, Giai Guerreiro, gol do Palmeiras inteiro. Grande Giai, como venho falando a vocês, Giai nunca foi lateral. Já na carreira dele era improvisado lateral direito. O inteligente do Palmeiras foi contratar o Giai para ser lateral da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Giai nunca foi lateral. No São Lourenço, o Giai era segundo volante, cara. Segundo volante. Aí tá a meta, porque o Giai não sabe cruzar, não sabe atacar pelo lado direito. O Giai era segundo volante, aliás. O Giai era muito bom de segundo volante. Era um bom desarmador e muito bem na toa, que é na parte defensiva, o Giai é muito bom, mas, pelo motivo que eu falei, nunca foi lateral o Giai. E o Como da Itália, do Cesc Fábricas, treinador que fez uma grande temporada no futebol italiano, tem interesse no Giai e pode fazer uma proposta oficial a partir do dia 20 de julho para tirar Giai do Palmeiras. Eu venderia com o maior olhos fechados, né? Venderia com os olhos fechados, trataria de trazer o Martirena do Racing, na minha opinião, seria uma baita contratação. Chegar, vestir a camisa e pronto, final. E o Giai, para mim, não teve culpa. O maior culpado foi o inteligente que contratou o Giai, né? Contratou de lateral direito, o cara sendo volante, na minha opinião. E o Como da Itália, como eu falei, tem interesse real no grande Giai.
Agora vamos de Emiliano Martins. Ô, meu Verdão! És a minha paixão! Emiliano, guerreiro foi a luta com o manto do Palmeiras. Nada rebate! Avançou do gol, fez o inacreditável com a força da torcida. É imbatível! A rede estremece, o chiqueiro vai à loucura. É o gol do Palmeiras, comemora a nação! Grande Emiliano, né? Emiliano, que para mim é outro inteligente, foi buscar um cara que foi dispensado do RB Bragantino. O Palmeiras foi buscar um cara dispensado do RB Bragantino para dar vaga e tirar uma vaga do menino, do Coutinho, do nosso grande Luiz Pacheco. Infelizmente, o Real Betis tinha interesse, estava torcendo, cara. Estava pedindo a Deus que o Palmeiras conseguisse vender o Emiliano Martins, cara. Eu estava pedindo a Deus que o Palmeiras conseguisse vender o Emiliano Martins, na minha humilde opinião. Estava pedindo a Deus. Mas, infelizmente, né, cara? Infelizmente, futebol tem de tudo, né, cara? Futebol tem tudo. O Bernal, reserva do Fluminense, foi contratado. Você vê como os caras queriam. O Bernal não quiseram o Emiliano. A verdade é que por 8,5 milhões de euros, o Bernal foi vendido para o time do Real Betis. E o Emiliano ficou nessa lástima, ficou no Palmeiras. Mas, infelizmente, isso aí é culpa dos inteligentes do Palmeiras, né? Tem muita gente inteligente que sabe muito mais que os outros, né? Infelizmente. Agora, vamos partir para Ramon Sousa. Olha o relógio, o clima tá denso na área. A calma dele é o que assusta, não tem falha. Visão periférica domina, olha o espaço. A rede balança, o grito explode lá fora. Gol do Palmeiras! Sousa chegou, o destruidor! Gol do Palmeiras! A massa canta! Falar de Ramon Sousa é falar de Sociedade Esportiva Palmeiras, né? É falar de Sociedade Esportiva Palmeiras. Ramon Sousa, um jogador mequetrefe, na minha opinião, tá? Mequetrefe. Foi contundido pela seleção paraguaia, né? Foi tentar se recuperar lá, jogou 10, 15 minutos, eu acho, no primeiro jogo, né? Ramon Sousa, e não teve mais chance porque realmente foi contundido como Piquerez, né? Que foi só passear, vamos falar Piquerez daqui a pouco. Mas a verdade é que Ramon Sousa, infelizmente, cara, se joga a Copa do Mundo, poderia a gente vender esse bagre. Jogador, para mim, mediano. E, cara, eu sempre falei aqui, é o Rony 2.0, cara. Ele e o Facundo Torres conseguiram vender, mesmo perdendo dinheiro. Ramon Sousa tá difícil vender, né? Infelizmente, o cara, mesmo fazendo os golzinhos para o Palmeiras, mas não surge proposta alguma para levar esse Ramon Sousa embora, né? Isso que é verdade. E Ramon Sousa continua no Palmeiras até a segunda ordem, como se diz. Se chegar uma proposta, adeus Ramon Sousa. E agora é a vez do Alan. Alan no ataque, olha o perigo. Com garra e fé, é o nosso grito. Chuta pro gol, a torcida explode. É gol do Alan. Vibra o chão, treme ao viverde. Dali Alan, é guerreiro. Dali Palmeiras, é o Verdão. É o melhor do Brasil, Palmeiras. Alan, né? É o famoso Alan, isso que é verdade. O famoso Alan que desperta interesse do futebol do Newcastle, da Inglaterra, e do Roma, da Itália. Esses são os times mais interessados em Alan, né? O Alan. É os times mais interessados no Alan. Um jogador que é muito bom de bola, um jogador diferente, que pode jogar no meio de campo. É, sim, um belo jogador, na minha humilde opinião. O que precisa é ter mais chances ali no meio. Eu acho que o Alan pode jogar no camisa 10, né? Pode ser o camisa 10 da Seleção Brasileira de 2030. Joga muita bola, é a notícia que pode surgir uma proposta. Do Napoli já surgiu 35 milhões de euros, mais 5 de bonificação que o Palmeiras pediu, ofereceram 35 milhões de euros. O Palmeiras quer 40 fixo, né? 40 fixo e mais uma bonificação para vender o Alan. Com a venda do Luiz e do Maurício, que pode acontecer, o Alan ou o Flaco Lopes deve ficar. Talvez nenhum dos dois, né? Cara,
o Palmeiras precisa ficar pelo menos com o Flávio Lopes, na minha opinião. O Ala tem substituto, o nosso grande Arias, que jogou muito para jogar pelo lado direito ou pelo meio, na minha opinião. E o Alan tem proposta de futebol europeu e deve sair, tá? Eu acho que vai sair, sim. Agora é a vez da maior mentira do futebol brasileiro, Felipe Anderson, né? Boa, o mestre chegou, o passe é cirúrgico. A bola flutua, a defesa parou, o brilho no lance é dele. Felipe Anderson domina o espaço, o destino é a rede. Explode o verde, a massa vibra o gol. Felipe Anderson, a mágica no alviverde. O estádio é um só, o grito ecoa no céu. É o Palmeiras, a paixão que nunca se rende. Grande Felipe Anderson, né? Que para mim é a maior mentira da história do Palmeiras, né? Felipe Anderson, para mim, é a maior mentira da história do Palmeiras. Um jogador comum, um jogador que... Anápolis, Juventus. Não tá fazendo... É um soninho, né? Com o Palmeiras. A verdade é essa, o Felipe Anderson. Tem contrato até 2027 com o Palmeiras. E a verdade é que o Vasco da Gama tem real interesse para o Felipe Anderson. Mas com essa bagunça que tá lá da SAF, eu acho difícil o Felipe Anderson ir para lá nesse momento. Aliás, o Vasco tem interesse no Kelvin e no Veiga, né? A verdade é que eu estou torcendo que o Felipe Anderson saia do Palmeiras, na minha opinião. Agora é a vez do Murilão da Massa. Do chão a torcida começa a gritar. Do alto o Murilo vai cabecear. Zagueiro artilheiro, com coração na mão. É gol do Verdão, é pura emoção. Murilo Guerreiro, do Palmeiras inteiro. Grande Murilo. Murilo que, com a vinda do Barbosa, vai brigar para a posição, mas para mim é muito mais jogador que o Barbosa, na minha opinião. É muito mais jogador que o Barbosa. Essa é a minha opinião. Vejo o Murilo como muito mesmo mais jogador que o Barbosa e vejo o Murilo com real situações de ser titular do Palmeiras, na minha opinião. Murilo, que o Palmeiras pensa em renovar contrato com ele, tem tentado conversar com o Murilo, ainda não está nada finalizado como do Gustavo Gomes, mas Murilo, o Palmeiras tenta renovar até 2029. Tomara que renove e consiga a renovação de contrato do Murilão da Massa. Agora é a vez dele, o mais injustiçado da seleção brasileira, Carlos Miguel. A muralha se agiganta, o portão fechado. O ar se move, o perigo avança no campo. Ele se estica, o alcance ignora a distância. Pare! A rede está segura, o céu vibra! Carlos Miguel, a mão que cala a sorte! A massa canta, o grito ecoa no verde. A segurança que ninguém pode derrubar. Grande Carlos Miguel que, cara, se não foi agora, infelizmente, mas em 2030 tem grande chance de ser um dos 3 goleiros da seleção brasileira. Pega muita bola. Cara, tenho quase certeza. O gol que o Alisson levou, o Carlos Miguel não tinha levado aquele segundo gol do Haaland, tá? Não teria levado de jeito nenhum aquele segundo gol do Haaland. Na minha humilde opinião, né? Não teria levado aquele segundo gol. Infelizmente é o Carlos Miguel, né? É o Alisson, né? E Alisson, Edson e Everton, para mim, foi um absurdo essa convocação do Celote. Nós vamos falar já sobre isso, com certeza, aqui no canal Sonho Viver e Fechado com o Verdão. E agora vamos partir para o craque da Copa, que infelizmente saiu ontem, né? John Arias. É o Arias. Velocidade que destrói a zaga, moleque liso. Deixou o marcador no chão, cumpriu o aviso. Chegou na área, é caixa sem massagem. Gol do Palmeiras. John Arias, decisivo demais. Gol do Palmeiras. John Arias, decisivo demais. Grande John Arias, na minha opinião. Abel, pega os vídeos da seleção colombiana, Abel Ferreira. Pega os vídeos da seleção colombiana, Abel Ferreira. Pega os vídeos da seleção colombiana e vê
que realmente é diferente, Abel Ferreira. Vê que realmente é diferente. O John Arias joga de meia, diferente que você fala, né, Abel? O John Arias joga no meio, na meia canja, né, como se fala. Aquele jogador diferente, que arma jogo. Ou no meio, ou na ponta direita. Não é ponta esquerda não, viu, Abel? Olha como o John Arias jogou a Copa do Mundo, para você aprender o que é um treinador mequetrefe como você. Tá vendo, Gabriel Ferreira? Olha o John Arias e me responde depois, né? Agora é a vez de Marlon Freitas. Aê, o manto sagrado tremeu. Chama no passe, Marlon. A visão no lance, o corte seco pro meio. Espaço criado, o destino tá desenhado no ar. Olha o gol, a rede balança ao céu. É Marlon Freitas, o grito que vem do chão. Explode o verde, a massa enlouqueceu. É a glória no peito, é nossa celebração. Para mim, uma baita contratação do Marlon Freitas. Para mim, a melhor contratação do Palmeiras nessa janela de transferência, a primeira janela de transferência. Marlon Freitas jogou muita bola. É o Felipe Melo, né, cara? É o verdadeiro Felipe Melo que a gente tanto esperava. É o sonho que a gente tinha, ter um Felipe Melo de volta. Corinthians botar dedo na cara do palmeirense, agora não bota mais, porque o Marlon Freitas é diferente, sim. É um cara extra classe, um cara que realmente faz a alegria do palmeirense, sem sombra de dúvida. Marlon Freitas, para mim, é o grande nome da Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? É o grande nome da Sociedade Esportiva Palmeiras nesse primeiro semestre. É o Marlon Freitas ali de cabeça. Para quem dizia que o cara não sabia marcar, eu mesmo pensava que ele sabia marcar. Tá jogando muito de primeiro volante, né? Ainda assim, eu acho que o Palmeiras precisa do primeiro volante. Mas vamos debater muito mais sobre isso depois de fazer esse mercado da bola, esse giro do mercadão da bola do Palmeiras. Agora é Eric Belé. E lá vem ele, o grito que trava no peito. Olha o passe! A bola busca o espaço, encontra caminho, o drible é curto. O peito estufa o manto ao viver de clama, o momento é puro. Explode a rede, é Eric Belé. O estádio virou um só, dali Verdão, a massa enlouquece. O grito vem da alma, a paixão não se cala, a glória é nossa. E o gol é do povo! Grande Eric Belé. Eric Belé, para mim, é um cracaço de bola, tá? Um cracaço de bola. E se o Alan for vendido, vai ter mais chance. A tendência que a comissão técnica dê mais chance ao Eric Belé. Para mim, é muito bom, canhotinho, muito bom de bola, tá? É um canhotinho muito bom de bola, sem sombra de dúvida, na minha opinião. É um canhotinho muito bom de bola, diferenciado. É isso que eu vejo, é o Eric Belé. Aquele jogador diferente, na minha humilde opinião, um extra classe. É diferente mesmo, e o Eric Belé, tomara que tenha mais chance. Tomara que não faça igual aos outros, né? Deixar o menino ir embora e mandar o menino subir montanhas, né, Abel Ferreira? O menino merece mais chance, na minha opinião. Agora a vez de outro injustiçado do Ancelotti, que chupa a seleção brasileira, Andrés Pereira. Ô, meu Verdão! Do meio campo, um raio certeiro. É o gol de placa de Andreas Pereira. A torcida explode, é só emoção. Vibra Palmeiras com coração. Grita gol! Grita gol! É do Palmeiras, meu amor! Que falar de Andrés Pereira, né? Uma lástima não ter convocado esse cara, né? Uma lástima não ter levado esse cara. Andrés Pereira, extra classe. Infelizmente, o Ancelotti levou um Paquetá, levou o Igor Thiago, né? Podia tirar um centroavante, botar o Igor Thiago, até o Pedro podia ir também para a Copa. Cara, convocação mal feita, terminou assim, né? Seleção brasileira eliminada vergonhosamente nas oitavas finais por uma fraca seleção. Para mim, fraquíssima a seleção da Noruega. Todo respeito, fraquíssima essa seleção da Noruega, tá? Na minha humilde opinião, se o Brasil tivesse apertado, o Brasil teria passado fácil da Noruega. Infelizmente, os caras são covardes. Os meninos entrando. E nem levaram o Andrés Pereira, né? Nem o Matheus Pereira. A família Pereira ficou de fora e tá aí a desgraça da seleção brasileira fora da Copa do Mundo e a Argentina podendo ser tetra, né? Infelizmente.
A bola busca o destino, traça a curva no ar. O campo treme, o manto verde vai buscar. Olha o gol! É Arthur! A rede balança o céu! A massa explode, o estádio virou um só! 15 milhões pro Arthur, né? 15 milhões de euros pro Arthur. Esse foi o valor que o time do Borussia Dortmund ofereceu pro Arthur, né? 15 milhões de euros pro Arthur. Muito dinheiro, mas com o lateral esquerdo, que vai ser o lateral esquerdo da seleção brasileira, o Palmeiras recusou, né? Corretamente recusou esses valores, porque sabe que o Arthur será, sim, o lateral esquerdo da próxima Copa e vai valorizar bastante se jogar metade. Cara, eu não me lembrei do Piquerez. Com a contusão do Piquerez, eu não me lembrei do Piquerez. O Arthur, para mim, é extra sério, na minha humilde opinião. Um jogador extra sério e o Palmeiras tem que realmente ficar com o menino Arthur. Joga muita bola e, como eu falei, será o lateral esquerdo da seleção brasileira em 2030, sem sombra de dúvida. Agora é a vez de ele, Jeff. Oh, meu Verdão! Arrasa em campo! GFT! Cruzamento na medida, é pra explodir! É gol do Palmeiras! A torcida grita, vibra sem parar! É o GFT! É o terror! GFT! 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 É sim o terror, né? O terror de atanasar a vida da gente, né? Cara, é como o Emiliano da Noruega, como o Emiliano, o GFT é outra lástima, né, cara? Aonde foram buscar esse GFT, cara? Lá na Escócia, cara. O clube lá da Escocês deu graças a Deus com a saída do GFT, cara. Com todo respeito, esse GFT não limpa nem a chuteira do pior jogador do Palmeiras. Vou dizer graças a Deus porque se machucou? Não. Porque é um ativo do Palmeiras e o Palmeiras precisava vender essa lástima. Infelizmente, foi mais um erro dessa diretoria incompetente. A gente tem grandes laterais na base. Como fala o Dunga, se é para contratar laterais, os jogadores medianos, coloca os meninos da base para jogar. Principalmente a base do Palmeiras, que é a melhor do Brasil, né, cara? Infelizmente, o Palmeiras não vê isso. E GFT tá nesse elenco da Sociedade de Palmeiras. Infelizmente, né? Mas agora vamos para o Barbosa, e lembrando que o GFT só volta em 2027 depois da contusão, né? Tomara que volte bem para precisa desfazer dessa lástima. Agora o Barbosão. Barbosa! A muralha rompeu o protocolo e a voz da torcida explode em um só grito. Alexander Barbosa defendeu o nosso manto, fez o gol da vitória, emocionou a cada canto. É guerreiro do Verdão, com raça e com amor. Alexander Barbosa, nosso goleador. Goleador! Grande Barbosa mesmo, a verdade é essa. O Barbosa de tantas horas, a verdade é que o Barbosão, né? A verdade é essa, o Barbosa, que infelizmente, né, cara? Infelizmente, a verdade, o Barbosa é um jogador bom e não passa disso. Para mim, o Nino era muito mais jogador que o Barbosa, né? Ele briga por vaga com o Murilo. Para mim, o Murilo tem vantagem de conhecer mais o Palmeiras, na minha opinião, e vejo o Murilão à frente do Barbosa. Essa é a minha opinião. Vejo o jogador comum do Barbosa, tá? E o Barbosa estava suspenso no jogo contra o Curitiba, porque tem levado 2 jogos de suspensão, um já cumprido pelo Botafogo e ia cumprir o segundo jogo agora, mas o STJD liberou e o Barbosa estará pelo menos no banco de reserva contra o Curitiba, dia 23 de julho, às 21 horas e 30 minutos. Torcemos que o Barbosa vá bem e que ajude o Palmeiras, mas eu não vejo nada demais do Barbosa, na minha opinião. Agora é a vez dele que faz total diferença, Felipe Riquelme, né? Ô, meu Verdão! Do chiqueiro sai o grito de guerreiro.
Riquelme com a raça é o primeiro do campo inteiro. Ele fez o gol com a força do nosso manto. A torcida explodiu de tanto amor. É o Palmeiras, meu amor. Grande Felipe Riquelme, né? Um bom jogador. Cara, tem muita gente que acha um cara casca de bola, né? Eu acho um bom jogador, na minha opinião, o Felipe Riquelme. A verdade é essa. Eu vejo o Felipe Riquelme com bons olhos, na minha humilde opinião. Eu vejo o Felipe Riquelme com bons olhos e falo que ele e o Eric Belé devem ter mais minutagem com a camisa do Palmeiras, tomara que tenha mesmo. E ele joga muita bola com o Palmeiras nesse segundo semestre, o Felipe Riquelme. Se tiver mais chances, tomara que ele venha vestir a camisa do Palmeiras e jogue um futebol qualificado, o Felipe Riquelme, né? Que é um jogador que a gente tem que... Cara, a base do Palmeiras é espetacular. E torcemos que ele tenha mais chance. Aí é com o Abel Ferreira, né? Agora é a vez de Kaique Pereira. Kaique! Do paredão, um grito ecoou. A mão gigante que a vitória salvou. Voando baixo, um raio no gol. A massa canta, é o nosso xodó. Kaique Pereira, glória e fulgor. Kaique Pereira, o melhor, o melhor. Kaique Pereira, né? Venho falando faz tempo, eu jogava na Nacional da Ilha Madeira, pega muita bola, pegador de pênalti, 1,99 m, 5 centímetros a menos que o Carlos Miguel, e para mim vai brigar com o Carlos Miguel, sim. É um baita goleiro. O Lomba deve dar adeus, né? O Palmeiras, graças a Deus, não deveria nem ter renovado. E o parceiro diretor do Palmeiras nos ouviu, né? E falou desse menino que pega muita bola, o Kaique Pereira. Seja bem-vindo à sua casa, Kaique. E que brigue sadiamente pela vaga com o Carlos Miguel, pela vaga titular do Palmeiras. Fazia muito tempo que a gente não revelava um jogador. Depois de Marcos, cara, não revelamos um goleiro que seja da nossa casa, né? Da casa dos melhores goleiros que já existiu no Palmeiras. E Kaique Pereira vai ser esse goleiro, com certeza, um baita goleiro, na minha opinião. Vem aqui, Kaique, e fecha o gol. Isso que é verdade. Agora é a vez do grande Piquerez. Piquerez soltou a bomba! Gol do Verdão! A raça vibra, o chão treme. É o Palmeiras, meu amor! Com o manto verde, glorioso, mais uma vitória. Gritaria da massa, gritaria da massa. Grande Piquerez que é um baita lateral, mas se machucou seriamente. Tentou voltar para a Copa, foi convocado, mas não jogou, né? Contusão séria, sem ritmo de jogo. Dificilmente o Marcelo Bielsa ia colocar o Piquerez para jogar. Um grande lateral que, infelizmente, se contundiu. E o Arthur tomou conta, vai brigar pela vaga com o Arthur, tá? Vai ter que ganhar ritmo de jogo e o Arthur deve começar no banco de reserva, o Piquerez, que eu sempre falei, é um baita lateral, mas agora ele tem uma baita disputa com o menino Arthur, que é um grande lateral. Piquerez está de volta e uma decepção, seleção uruguaia. Agora é Bruno Fuchs. Atenção, subiu o zagueiro, é bola parada. Olha a subida do Fuchs. Do fundo da defesa, o salto ganha o ar. Subiu no segundo andar, ninguém pode parar. Olha o gol, a rede vibra no chiqueiro. É Bruno Fuchs, o zagueiro guerreiro. Explode a massa, o Palmeiras é gigante. Aglomeração de amor, o grito é estrondante. Grande Bruno Fuchs, né? Jogador mediano, né? Na minha opinião, esse daí foi outro que teve a mídia palmeirense. Ai, tem que fechar com o Bruno Fuchs. Ele é bom jogador. Nunca foi bom jogador, cara. O cara era quarto zagueiro, quarta ou quinta opção no time do Atlético Mineiro, cara. Nunca foi esse zagueiraço, na minha opinião, Bruno Fuchs. Na minha humilde opinião, nunca foi esse zagueiraço. Essa é a minha opinião. Infelizmente, né, pessoal? Infelizmente, é o Bruno Fuchs, né? O grande lateral,
É o grande zagueiro, lateral, volante, muito funcional no Palmeiras, mas, para mim, foi uma má contratação, como a do Emeliano, como o do Jefté, contratações ruins. Eu, para mim, não contrataria o Bruno Fux, o Palmeiras fez o favor de contratar. Bruno Fux, se tem proposta do Internacional, pode deixar o Palmeiras, tomara que consiga deixar o Palmeiras, porque, para mim, é mediano e não serve o Palmeiras. Para mim, pode ir embora. O Conê, da base, pede passagem. Essa é a minha opinião, né? Agora é a vez dele, que para mim tem que ser titular desse Palmeiras. Se tiver uma substituição, ele para mim é o 10º jogador. Luiz Pacheco. Luiz Pacheco, monstro na zaga, com um corte a torcida grita, ele lança, o ataque avança, é o Verdão em busca da glória infinita, chute forte, a rede estremece, gol do Palmeiras, a massa enlouquece, é o grito da geral, é emoção sem fim, gol! Pelo Palmeiras, vibra o jardim! Grande Luiz Pacheco, para mim, um baita jogador, na minha opinião, um baita jogador, sem sombra de dúvida, um jogadorzaço, infelizmente, não está tendo chance do Palmeiras, aí o Abel chega com ele, ai, vou tomar... Ele está tomando a vaga do Luiz Pacheco, é um bagre, né, Abel? É um bagre, né? Ele está tomando a vaga do Luiz Pacheco, é aquele famoso bagre, né, de carteirinha. Isso que é verdade, porque Emeliano Martins, cara, pede para cagar e sai, né, Abel? Desculpa a palavra. Pede para cagar e sai. É famoso bagre de carteirinha. Esse famoso mesmo Emeliano Martins, né? Com todo respeito, é o famoso bagre de carteirinha. E perdendo vaga o Luiz Pacheco para esse bagre, na minha opinião, não dá, né? Um bate a volante, mas é o Abel Ferreira, né, cara? É o Abel Ferreira, né? Entendeu? É o Abel Ferreira, infelizmente, né, cara? É o famoso Abel Ferreira e seus comandados, né? Isso que é verdade. O Abel Ferreira e seus comandados, infelizmente, tirando a vaga desse menino Luiz Pacheco, né? Que pede passagem, sim, na minha humilde opinião, esse jogador que é muito bom de bola, 17 anos, que realmente faz toda a diferença possível o menino Luiz Pacheco. É triste, né? Ver jogadores comuns na frente do Luiz Pacheco, né? Jogadores comuns na frente do Luiz Pacheco. É triste ver, mas isso é seu Abel Ferreira, né? E os seus comandados que fazem isso, né? Infelizmente, agora é a vez de Vitor Roque. Aê, o Allianz tremeu! Chama o Vitor! A bola flutua, ele avança no lance e o drible é um raio. O espaço encontrado, o destino traçado, o alvo marcado. Explode a rede, é Vitor Roque, o estádio virou um só. Dali Verdão, a massa enlouquece, o grito vem da alma. A paixão não se cala, a glória é nossa e o gol é do povo! A verdade é que Vitor Roque é muito profissional, né? Antes dos caras voltarem das férias, né, dessa Copa do Mundo, que teve 20, 25 dias, o Vitor Roque já estava treinando, tentando fazer a parte muscular para voltar o mais rápido possível. E o Vitor Roque deve estar no banco de reserva contra a equipe do Coxa, deve estar no banco de reserva e será um baita reforço, né? Vitor Roque é diferente, né, pessoal? É um jogador diferente e vai estar pelo menos no banco de reserva contra o Coxa, né? Isso que é a verdade. O Vitor Roque é aquele jogador extra classe, né? Extra classe. É um jogador diferente, né? Infelizmente, teve a contusão, perdeu muitos jogos, né? Muitos jogos mesmo, muitos jogos nesse primeiro semestre, entendeu? E fez muita falta, tá? Fez muita falta o Vitor Roque, na minha humilde opinião. O Vitão fez muita falta e agora estará de volta e deve ajudar muito o Palmeiras nesse segundo semestre. O Palmeiras tem 3 competições. Cara, o Flamengo já caiu da Copa do Brasil. Se cair do Libertadores, só Jesus, né? A gente comemora mais ainda. Mas tomara que volte bem o Vitor Roque e jogue muita bola. Agora é a vez de Lucas Evangelista. Aê, a visão lá na frente, chama o passe, Lucas! O toque corta a linha, a clareza que o meio pede, a bola encontra o destino final.
É gol! Lucas Evangelista explode a massa no Alviverde! O grito que vem da alma, a paixão que não se cala. É Lucas Evangelista, né? Lucas Evangelista, cara, é uma pessoa boa, mas mediano, tira a vaga do menino Laço, né? Vamos falar do Laço na outra live, né? Que estou trazendo aqui a música do Laço, que eu tinha esquecido de colocar. Vou colocar aqui com certeza a música do Laço, mas a verdade é que, infelizmente, né, cara, o Lucas Evangelista é uma boa pessoa, mas para mim, jogador mediano não serve para o Palmeiras, tá? Vejo um jogador mediano do Lucas Evangelista. E, infelizmente, está no Palmeiras, tem contrato até 2027 e deve renovar o contrato até 2028. Tem uma cláusula lá de tantos jogos, é automaticamente renovação de contrato. E o Lucas Evangelista deve estar no Palmeiras em 2028, com certeza, né? Agora é a vez dele, Kelvin, né? A massa explode, é o nosso artilheiro, Kelvin Guerreiro, seu gol incendeia. Com a força do Verdão a gente grita, do alto da arquibancada, que jogada bonita. Vibra a torcida, é gol! Vibra a torcida, é gol! Grande Kelvin, né? Kelvin que é um baita lateral no Atlético Paranaense, foi um baita lateral paranaense, um baita lateral na equipe do Dinamo Kiev, e no Palmeiras não consegue render, né? O Kelvin, a verdade é essa, o Kelvin não consegue render o futebol que a gente tanto espera do Kelvin, né? Infelizmente, né? O Kelvin que a gente espera muito, mas não rende nem a metade que a gente espera sobre o Kelvin. Isso que é verdade. Espero que o Kelvin continue jogando futebol qualificado e que volte a jogar o futebol e ajude o Palmeiras no semestre, né? Porque ele tem qualidade, cara. Ele não pode saber marcar tanto, mas o treinador tem culpa nesse cartório, né? O Kelvin, para mim, tem muita qualidade e merece mais chance com o Palmeiras. E eu acho que o Kelvin vai dar samba. Eu ainda acredito no Kelvin, na minha opinião, tá? Agora é a vez do menino da base, que para mim vai ser um baita jogador, viu? A rede estufa e o tempo para. O eco do grito molda o concreto da arena. O passe que corta o ar encontra certeza. A alma do manto reflete na luz que emana. Heitor! O nome que a massa desenha no vento. Explode o chiqueiro, é o vértice do momento. 18 anos, colocaram 20 milhões de euros, o Palmeiras recusou por Heitor é aquele centroavante com a Marinonês que jogou muita bola no Barcelona e na Inter Milão. Mas Heitor, para mim, um baita centroavante. Tomara que o Palmeiras consiga vender o Luiz e colocar esse menino para jogar, que ele é diferente mesmo. Ele é caixa, viu? Se o Abel der chance, ele é caixa. Na minha opinião, ele joga muita bola, esse menino Heitor. É um jogador totalmente diferente. Na minha humilde opinião, vai crescer muito se der chance para ele, né, Abel? Se der chance. Falar em Abel Ferreira, tem ele também aqui. Aê, Abel, o mestre do título, vamos lá! No tabuleiro, a mente do mestre, a nossa oração. Cada peça um guerreiro em campo, a perfeição. É o grito da arquibancada, a explosão. Bandeiras do Palmeiras num só coração. Abel Ferreira é campeão! É campeão! É campeão! Grande Abel Ferreira, na minha opinião, um papagaio, fala muito e, cara, não vai ter desculpa, né, Abel? Agora teve o tempo apto para treinar os caras, para descansar todo mundo, muita gente descansando e não vai ter desculpa, né, Abel? Tem que jogar futebol, né? A verdade é essa. Vai ter que jogar futebol mesmo, que o time que você tem na mão é time para jogar muito mais. Ah, Leandro, mas teve a parte dos números. Os números são excelentes, realmente. Oitavas de final da Libertadores, oitavas de final da Copa do Brasil
E primeiro lugar com 7 pontos, com um jogo a mais que o Flamengo. Mas o futebol mequetrefe, tá? Um futebol fraquíssimo, na minha opinião. Futebol covarde. Esse é o futebol Palmeiras que poderia jogar mais, na minha humilde opinião, com os jogadores que tem. E vejo o Palmeiras muito longe de conseguir isso. Agora, não tem isso, né? Tem tempo para treinar e tem tempo para descansar os caras. E o Paulinho vai estar apto. E vai ter todo mundo à disposição. É possível que esse time não jogue bola? Cara, o Abel não tem desculpa. Se ele fazer esse time jogar, tem que ser mandado embora. Mas, infelizmente, nosso presidente só vai mandar o Abel embora no dia que ela sair, né? Em 2027, dezembro de 2027, tá chegando a hora do adeus de Leila. Graças a Deus, e vai embora e não volte mais, né? Isso que é a verdade. Pessoal, peço a vocês que deixem o seu like, né? Que é muito importante para que o robozinho do YouTube repasse para mais porcos no Brasil e no mundo. Compartilhe com os amigos no WhatsApp e no Facebook. E se inscreva no canal. Ajuda a gente a bater os 10 mil inscritos. Chegando a 10 mil inscritos, vamos fazer um lindo sorteio e uma linda camisa oficial para vocês inscritos no canal. Fala Porcada, Sonho Alviverde e fechado com o Verdão. A live é raiz, a audiência não está aquela mesmo, mas estamos aqui batendo aquele bolão, porque com vocês é toda a diferença. Vocês fazem a diferença sem sombra de dúvida. Agora vamos falar de outra coisa, né? Copa do Mundo, vamos falar aqui, ó. Nike, amiga ou inimiga da seleção brasileira, né? Para mim, é a maior inimiga, né, cara? Para mim, pode juntar dinheiro com força, mas para mim é inimiga sim a Nike, na minha opinião. Cara, com todo respeito, olha só os jogadores que a Nike patrocina na seleção. Fazer alguns nomes, né? Alguns nomes. Vou ver aqui alguns nomes que a Nike patrocina, né? Aqui na seleção, né? Entendeu? Aqui, ó. Alguns nomes. Aqui o nome. Aqui, ó. Olha os nomes. Vinícius Júnior, Marquinhos, Lucas Paquetá, Alisson e Edson, Danilo e Léo Pereira, Matheus Cunha. Agora a gente sabe porque Danilo e Léo Pereira foram para a Copa, né, cara? Aí a gente sabe, né? Porque Danilo e Léo Pereira foram para a Copa. Foram para a Copa. Vamos ver aqui que a Adidas e a Nike patrocina, né? Patrocina a seleção brasileira. Vamos ver aqui. Aceite cookies. Aqui, passa aqui. Vamos ver aqui os patrocínios da seleção brasileira, né, cara? Vamos ver aqui. Todos os jogadores, né? Vamos ver aqui, ó. Nike. A seleção brasileira de liderança pertence à Nike, que patrocina metade dos jogadores, somando 13. Olha só que a Nike patrocina. Olha bem. 13 jogadores de 26. A Nike tem Vinícius Júnior como um dos principais nomes globais ao lado de Kylian Mbappé e Erling Haaland, com o atleta acostumado a ter linhas chuteiras personalizadas. Olha os jogadores. Alisson, Marquinhos, Danilo, Bremer, Léo Pereira, Alexandro, Lucas Paquetá, Danilo Santos, Edson, Matheus Cunha, Igor Thiago, Ryan, completa a lista da marca da equipe. Cara, sabemos porque agora sabemos, né, cara? Agora sabemos. Porque o Danilo foi para a Copa, o Léo Pereira foi, Alexandro, Lucas Paquetá, esse Edson, Alisson, cara, Igor Thiago. Cara, agora a gente sabe, não foi pro futebol, né, cara? Futebol apresentado é pife. Foi simplesmente a Nike que manda a seleção brasileira, cara. A Nike que manda a seleção brasileira. Entendeu? Olha só o time titular. Só o Gabriel Magalhães que não tá aqui titular. O resto é tudo titular, cara. É tudo titular. Agora a gente sabe por quê. O Luiz Henrique não era titular. Agora a gente sabe por que o Ryan era titular e o Luiz Henrique era reserva. Por causa da Nike. Tentaram colocar o Igor Thiago, que jogou o primeiro jogo péssimo. Por isso que ele não continuou. Foi tão ruim, horroroso, que nem entrou mais. Entendeu? É isso que faz na seleção. A Nike destrói a nossa seleção brasileira, cara. Olha, Lucas Paquetá, cara. Danilo, titular. Não sei como o Bremer não ganhou a vaga do Gabriel Magalhães. Entendeu? Eu não sei como o Bremer não ganhou a vaga do Gabriel Magalhães. Olha aqui o Alisson titular, o Edson é segundo goleiro. Cara, é sacanagem isso, né, cara? É sacanagem. Vamos ver a Adidas aqui, ó.
A segunda colocação está a Adidas, com 9 atletas, o que representa 34,6%. Adidas, patrocinado Gabriel Magalhães, Ibanhas, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Gabriel Martinelli, Rafinha e Luiz Henrique. Cara, todo mundo sabe que quem faz a camisa da seleção brasileira é a Nike. E quem manda é a Nike. Entendeu? Olha, pra você ver. O Luiz Henrique é da Adidas. Mas quem era titular? O Ryan. O Luiz Henrique era muito mais jogador que o Ryan, cara. Aqui na China, muito mais jogador que o Ryan. Eu continuo falando, o maior inimigo da seleção são os empresários. Infelizmente, né, cara? Infelizmente. Aí, goleiros, Edson e o Everton, né? O Edson era reserva, né? A luva e chuteira da marca, né? A Puma, né? Isso aqui era a Puma. Sob a classificação do dono do maior contrato individual da história dos fornecedores alemão. Entendeu? A verdade é essa. Até o treinador é da Puma, né? A verdade é essa. Cara, é complicado, cara. Quem manda no futebol é os empresários, né? Infelizmente. A New Balance só tinha o Hendrick, né? né? A verdade é essa. Só tinha o Hendrick. Mas a verdade é essa, cara. A Nike manda na seleção brasileira, tá? A Nike manda na seleção brasileira. A verdade é essa. Manda e desmanda. Cara, o Ryan é pra ter saído, cara, no segundo tempo. É o Luiz Henrique, cara. Era o Luiz Henrique, cara. É aqui na China, tá? É aqui na China. Infelizmente, cara, goleiros como todos os que estão aí ao Instagram, todos os... a verdade é essa. Goleiros como o Everton, como o Edson, como o Alisson, não tem condição, né, cara? Não tem condição nem aqui, nem na China de ser jogadores da seleção brasileira, né? Nem aqui, nem na China, né? Isso que é a verdade. Não tem, cara. A verdade é essa. Foi uma seleção mal... Cara, se é para fazer essa porcaria que fizeram, faz um time bem novo e leva para essa Copa ganhar experiência. Entendeu? Já preparando, entendeu? Já preparando, já o próximo, né, cara? Já preparando, já a próxima janela, né? Isso que é verdade, né? Já preparando a próxima Copa do Mundo. Mas não, fizeram um time mequetrefe, que infelizmente fomos vergonha. Aí mostrei para vocês, a Nike é inimiga da seleção, ela que bota os caras para jogar, infelizmente é essa. Por isso que o Muricy não quis ir, né? Agora vamos falar de Danilo e Maurício primeiro, depois eu falo do Rômulo, né? Peço a vocês que deixem seu like, que é muito importante, né? Para que o robozinho do YouTube repasse para mais porcos no Brasil e no mundo. Compartilhe com os amigos no WhatsApp e no Facebook. E se inscreva no canal. Ajuda a gente a bater os 10 mil inscritos. Quando é 10 mil inscritos, vamos fazer um lindo sorteio e uma linda camisa oficial para vocês inscritos no canal Sonho Alviverde e Fechado com o Verdão. Vamos aqui, ó, falar aqui de Danilo e do nosso grande Maurício, né? Todos os créditos ao planeta do Palmeiras, né? Agora, Palmeiras usa o período até o fim da Copa do Mundo para debater a situação de Danilo e Maurício. A ideia é buscar uma definição rápida sobre possíveis avanços, de preferência antes do fim da competição. Isso porque o Palmeiras volta a campo no dia 22 de julho, que enfrenta o Curitiba. Se você quiser contratar o Danilo, o clube quer aproveitá-lo ao máximo. Danilo é o grande sonho do Palmeiras para a janela de transferência. Cara, o Danilo, a gente tem os números do Danilo, já vamos passar. O Danilo tem os números. O Danilo vai ganhar R$1.800.000. R$1.800.000 o Danilo vai ganhar no Palmeiras. 5 anos de contrato e vai girar em torno de 28 milhões de euros a contratação do Danilo pelo Palmeiras ao Botafogo. Uma bela contratação. Danilo aí no meio de campo do Palmeiras. Entendeu? Danilo no meio de campo do Palmeiras será uma baita reforço, tá? Será um baita reforço, sem sombra de dúvida, tá? Será um baita reforço, sem sombra de dúvida, na minha humilde opinião. Danilo é o trio, né, cara? Entendeu? É o trio mesmo. Danilo é um baita reforço, sem sombra de dúvida. Danilo, Marlon Freitas e Andrés Pereira será um trio maravilhoso pela Sociedade Esportiva Palmeiras, sem sombra de dúvida. Agora, falar do Maurício, né? A esperança ganha toneladas, né, de expectativa depois da participação discreta do volante na Copa do Mundo. O Botafogo esperava uma proposta de 40 milhões de euros, 236 milhões de reais, com boas atuações pelo Brasil.
mas agora já demitiu diminuição dos valores. O staff da Teta também vê uma transferência para outro clube brasileiro com bons olhos, ainda que o Gil siga sendo uma venda para uma equipe protagonista do mercado europeu. Maurício, por sua vez, atrai o interesse de clubes exterior, especialmente a Atalanta da Itália, e pode deixar o clube. A equipe fez 2 consultas para o Palmeiras e deixou claro que pode apresentar uma proposta oficial. Cara, a gente tem uma informação que é de 18 milhões de euros. Todos que estão o GE, Globo, Lucas Almeida, né? De 18 milhões de euros por Maurício, né? Uma proposta que jura em 18 milhões de euros. O Palmeiras quer 20. Pelo menos 18, com mais 2 de bonificação para o Maurício. E, cara, a janela abre dia 20, né? A janela de transferência abre dia 20 e a tendência é que o Palmeiras consiga essa venda por Maurício e a compra do Danilo, que seria formidável, tá? Formidável essa venda, né? Do Maurício, né? Essa venda do Maurício e essa compra do Danilo, né? Sobre o Rômulo, Internacional, Atlético Paranaense querem o Rômulo, né? E RB Bragantino. O Palmeiras pede em torno de 5 milhões de euros, em torno de 35 milhões de reais, né? 32 milhões de reais pelo Rômulo. Seria espetacular também, já ajudaria bastante, né? Na parte do financeira do Palmeiras. E Rômulo também deve deixar o Palmeiras, deve ser transferido para esses clubes após na janela se abrir dia 20 de julho. Isso que é verdade, né? Peço a vocês que deixem seu like, que é muito importante para que o robozinho do YouTube repasse para mais porcos no Brasil e no mundo. Compartilhe com os amigos do WhatsApp e do Facebook e se inscreva no canal. Ajuda a gente a bater os 10 mil inscritos. Chegando a 10 mil inscritos, vamos fazer um lindo sorteio de uma linda camisa oficial para vocês inscritos no canal Fala Porcada, Sonho Alviverde.